Olá pessoal, eu sou a Débora e hoje eu vim indicar para vocês alguns canais para vocês acompanharem casos reais, nacionais e internacionais. Nesses canais vocês vão encontrar os casos reais, os crimes que foram cometidos, histórias de mistério, contos de terror. Então, em tudo isso, eu pego apenas a parte dos crimes reais. Mas quem gosta do lado da fantasia, né, do terror, do mistério, do sobrenatural, tem também. Então, eu vou começar falando sobre os podcasts. Eu tenho 3 para indicar. A começar pelo Modus Operandi, ele é comandado pela Carol Moreira. E aí ela tem esse podcast, o Modus Operandi, com a sua amiga, a Mabê. E lá tem tudo isso aí que eu falei no começo. Elas têm também o site Modus Operandi e é bacana porque às vezes a gente escuta a história, a gente ouve, né, os nomes das pessoas envolvidas, mas a gente quer ver o rosto da pessoa ou a gente quer ver um ambiente específico, e aí no site a gente encontra alguma... Uma coisa que eu acho bacana na Tatiana é que ela tem muita sensibilidade ao contar os casos, principalmente em se tratando das vítimas. A gente consegue perceber bem as emoções aí que os casos despertam nela, e a gente também, né? Alguns casos sensibilizam mais a gente do que outros. Claro que todos os casos são tristes, mas alguns deixam a gente aí um pouco mais triste, e a Tatiana também transmite muito isso, e eu acho muito bacana a forma carinhosa e respeitosa com que ela aborda esses casos, como eu disse, principalmente se tratando das vítimas. O terceiro é o meu favorito, por isso que eu deixei ele aí para o final, é o Projeto Humanos, comandado pelo Ivan Mizanzuki. O Ivan é jornalista, ele é professor universitário, e eu sou formada em jornalismo, então eu fico extremamente encantada, né, sendo até um pouco redundante, com o trabalho do Ivan e da sua equipe, e o conteúdo e a quantidade de informações de extrema qualidade que o Projeto Humanos nos entrega. E eu conheci esse podcast através do podcast Modus Operandi. As meninas fizeram um episódio sobre o caso Evandro, citando o Ivan. Esse caso Evandro, se eu não me engano, tem aí cerca de 32 episódios. É bastante conteúdo, são episódios de 1 hora e até mais um pouco. São episódios bem longos, extremamente detalhados, tem entrevistas e, enfim, é incrível, incrível, incrível. Inclusive, esse podcast, ele serviu como base, como fonte para a série da Globoplay, do mesmo nome, o caso Evandro. Esse caso, para quem não está familiarizado, ele aconteceu em 1992, Guaratuba, Paraná. O Evandro, ele foi em casa buscar um brinquedo que ele queria levar para a escola, só que ele não retornou. E a mãe deu por falta dele por volta de 1 hora da tarde, mais ou menos, que era ali o intervalo do almoço, e foi quando eles perceberam o desaparecimento do garoto, que foi localizado tempos depois, mas infelizmente ele já estava morto, né? E o corpo dele foi encontrado em um estado terrível. E, enfim, não vou entrar aqui em muitos detalhes do caso, porque o vídeo não é sobre esse caso, mas algumas hipóteses surgiram, como roubo dos órgãos, né, para o tráfico, enfim, sacrifício também humano. Aí já veio uma questão religiosa, e esse caso, ele gerou maior bafafá, porque no caso 7 pessoas foram acusadas, eles ficaram conhecidos como os bruxos de Guaratuba, deixa eu pescar, isso, Guaratuba, os bruxos de Guaratuba, e eles foram presos, confessaram o crime, alguns confessaram, depois alegaram que confessaram sob tortura. Essa tortura não foi comprovada. Anos se passaram. Quando o Ivan começou a fazer essa pesquisa, ele encontrou fitas que comprovavam a tortura. E essas fitas ajudaram a inocentar
algumas das pessoas que ainda estavam presas. Inclusive, um desses 7 acusados, ele morreu dentro da prisão e ele era inocente. Então, esse caso tá todo completo lá no podcast Projeto Humanos e também no Globoplay, que aí já no caso é a série. E agora eu estou acompanhando o outro caso que o Ivan tá cobrindo, que é Altamira, que é um caso que aconteceu entre 1989 e 1993, lá no Pará. E aí o Ivan, ele coloca no primeiro episódio todo o contexto de Altamira, né? Como que Altamira foi construída, quem são as pessoas, quem foram as pessoas que povoaram Altamira, questões políticas, culturais também, um pouco de antropologia. Então, o Ivan, ele deixa aí, né, a história bem completa, tem muitas informações, muitos depoimentos também, muitos colaboradores. E qual é o caso aqui em Altamira? Alguns garotos foram mortos, outros sobreviveram, porém, todos foram emasculados. Esse caso é bem complexo. Se eu não me engano, estamos no 9º episódio e sai toda quinta-feira, né? Então eu fico aí ansiosa esperando. Passando agora para YouTube, eu tenho 4 canais que eu quero recomendar para vocês. A começar pelo canal da Joyce, tenho um carinho enorme pela Joyce. Eu adoro escutar os casos que ela conta e ouvir a opinião dela também. Tem muitos casos nacionais antigos, então a gente fica conhecendo algumas histórias de casarões antigos e abandonados no Rio de Janeiro, por exemplo. Tem casos de casas mal assombradas, hotéis mal assombrados, e aí a Joyce, ela consegue futucar aí os arquivos, né, internet, livros, e descobrir quem eram essas pessoas, quem que vivia nesses lugares, como era o contexto da época, quais crimes aconteceram ali. Pois a Joyce também, ela mantém um canal muito bem atualizado, a exemplo do caso Madeleine, que é daquela garota que desapareceu em Portugal. Se eu não me engano, ela tinha 3 anos. Se estiver viva, se eu não me engano, ela estaria com uns 17 anos, talvez. Então, é um caso antigo, né? Muito conhecido. E já tinha um vídeo lá contando esse caso, analisando essa situação toda. E aí depois eu não me lembro se chegou a ter acho que teve um segundo vídeo com atualização. E mais recentemente, o principal suspeito foi de fato acusado, é um alemão. Esqueci agora o nome dele, mas é um alemão. E aí a Joyce, ela comenta, né, ela fez um vídeo comentando sobre essa acusação. Então, ela mantém realmente esses vídeos aí bem alinhados também com o que está acontecendo. O canal muito bacana é o da Jaqueline, especialmente o quadro Quintas Assustadoras. E é na mesma pegada aí da Joyce. O da Jaqueline, eu sinto que tem mais conteúdo de fora do Brasil. O outro canal, terceiro, é o Insólito. Ele é também nessa mesma pegada, ele é comandado pelo Marcos, que tem uma dicção perfeita, uma voz assim bem agradável de ouvir, tem muito cuidado também na averiguação das informações, também tem uma porção de vídeos e, enfim, fica aí a recomendação. Não vou me estender tanto assim no do Marcos, porque tem características muito parecidas com o da Jaqueline e o da Joyce. E o quarto e último canal que eu quero indicar é o Operação Policial. Esse é o maior canal com casos policiais do Brasil. Lá no YouTube tem 700 e tantos vídeos. Eles tinham, acho que ainda está disponível, a série na Netflix com esse mesmo nome, Operação Policial. E aí lá tem vários casos. E com a investigação completa, com depoimentos do delegado, dos investigadores, dos peritos, de familiares também, amigos, etc., das vítimas. Então já tinha muito conteúdo, só que agora, já tem um tempinho, né, eles estão no YouTube. E aí, no canal do YouTube, os casos estão mais atuais. O que eu gosto bastante da Operação Policial
além desses casos, né, serem nacionais e atuais, é da equipe, né, dos colaboradores. Os meus favoritos são a doutora Rosângela, ela é psiquiatra e perita, né? Ela é, assim, muito inteligente, muito experiente, muito elegante também, muito educada. Então, assim, é um prazer ouvi-la comentando os casos. E também o doutor Pavinato, que é advogado, então ele vem com essa análise jurídica e eles dois são os meus personagens favoritos do Operação Policial. E eles fazem as análises, seja da parte jurídica, seja da parte psicológica, em cima do que está nos autos. Então, assim, não tem suposição, é realmente uma análise dos fatos contidos nos autos e a opinião deles, né, baseada aí no conhecimento e na experiência deles enquanto profissionais. Então, esses 3 canais do podcast e esses 4 canais no YouTube são os que eu mais consumo aí em termos de crimes reais. Se vocês já conhecem algum desses canais, me falem aqui nos comentários. Se vocês tiverem indicação também, deixem aqui que eu vou adorar conhecer algum canal novo. E é isso. Um beijo.